E o tempo comum para nós cristãos que participamos da celebração ou das celebrações eucarísticas, o tempo comum nós meditamos, refletimos sobre a vida pública de Jesus, ou seja, sobre Jesus pregando o reino de Deus para todos os israelitas, as pessoas da sua terra. E hoje, de uma maneira muito especial, as leituras nos colocam nesse ambiente onde precisamos refletirmos sobre os profetas. As leituras, primeira leitura e o Evangelho nos apresentam dois profetas que enfrentaram rejeição e desprezo por serem fiéis à sua missão. Eu gostaria de iniciar esta reflexão com a primeira leitura do profeta Jeremias. É muito interessante, impressionante como Deus chama. E Deus chama este menino e chama desde antes de ele nascer, poderíamos dizer assim. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Olha que interessante. Antes de Deus formar a pessoa, já conhece cada um de nós e consagra cada um de nós para uma missão. Quem que é o profeta? O profeta é uma pessoa escolhida por Deus para levar a sua palavra, para anunciar a palavra do Senhor para seu povo. A palavra de Deus que é importante e essa palavra que penetra os corações. Mas o profeta, além de pregar a palavra do Senhor, de levar essa palavra para as nações, o profeta denuncia as injustiças. E Jeremias, ele tentou se recusar. Eu não sei falar, sou apenas uma criança, mas Deus, ele capacita. Que interessante isso. E meus irmãos, Deus nos capacita, Deus nos dá essas graças necessárias para nos levar essa palavra tão importante, para nós tornarmos profetas das nações. Jeremias era um rapaz acomodado, falam os estudiosos, até depressivo. Mas olha o impressionante que Deus faz com este profeta. Deus trabalha muito na vida dele. Jeremias se deixou transformar. Jeremias se deixou tocar pelo Senhor, até o ponto de ele se tornar um grande profeta corajoso que enfrentou as autoridades do seu tempo. Significa o profeta quando ele sabe, quando ele faz uma experiência profunda do Senhor, o profeta, ele não vai, talvez, desistir e menos parar de evangelizar. O profeta se lança e vai anunciando a palavra do Senhor. A sua fidelidade provocou muito sofrimento no profeta. Parecia um aparente fracasso. É que ele revela, o profeta no seu livro, nas suas profecias, as lamentações, mas Deus nunca o abandonou. O Senhor disse a Jeremias: eu estou contigo para te livrar dos inimigos, te livrar dos sofrimentos também, para te acompanhar. Isso Deus repete para cada um de nós. Deus está conosco, Deus está contigo. Ah, padre, mas na minha família tenho que enfrentar, ninguém me ouve, ninguém quer me escutar. Eu faço convite para eles participarem das celebrações, para se aproximarem mais de Deus, mas ninguém me ouve. Não desanime,
Deus está contigo. E você repita no seu interior: Deus está comigo, Ele caminha conosco. Olha, isso eu acredito que é uma frase que deve nos animar, incentivar para continuar nossa caminhada como filhos de Deus. E no Evangelho, o Evangelho de São Lucas apresenta Jesus na sua cidade de Nazaré, na sinagoga. Ele é o profeta Jesus. Jesus, ele falou a todos. E no primeiro momento todos ficaram encantados, ficaram animados. Mas depois, o seguimento de Jesus, o verdadeiro e autêntico seguimento do Senhor, exige. O seguimento de Jesus não pode ser fogo de palha. Seguir Jesus não é só um momento onde tudo dá certo. Seguir Jesus significa e requer também que você, que eu, todos nós carreguemos nossa própria cruz. Que às vezes também nos momentos de sofrimento precisamos nós sermos fiéis. Precisamos seguir o Senhor. Precisamos falar: eu te seguirei, Senhor. Depois, sabemos aí, ficaram encantados, mas depois começou a rejeição. Começou a ser rejeitado pelos próprios conterrâneos, pelos parentes, pelos amigos, a tal ponto que Jesus fala: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Santo de casa não faz milagres. A primeira rejeição, ele não é o filho, é uma pergunta, um questionamento das pessoas que estavam na sinagoga. Olha, ele não é o filho de José? Não estão conosco os seus parentes? Nós não conhecemos os seus familiares? E é realmente isso. Conhecimento, e realmente conheciam, mas um conhecimento superficial. Nos levou a uma adesão a Jesus Cristo, nos levou a seguir Jesus, a se tornar discípulos autênticos. Quantos de nós pensamos que conhecemos tudo de Jesus, mas muitas vezes não conhecemos o essencial, e muitas vezes nosso coração está longe dele, porque muitas pessoas, por que muitas pessoas vão pulando de igreja em igreja? Porque não encontraram a pessoa de Jesus Cristo. No caminho do discipulado, temos que passar pela cruz. Precisamos sermos profetas. E você, pai, você, mãe, precisa se tornar profeta na sua família, na sua casa. Sabemos que você, eu, padre, todos, o dia que recebemos o batismo, que fomos batizados, o padre ungiu nossa cabeça com óleo do crisma, onde fala que nós somos profetas, reis e sacerdotes do Senhor. Por isso que hoje nós precisamos seguir Jesus. E tem um segundo aspecto. Aparece aí também no Evangelho: médico, cura-te a ti mesmo. É aquilo que Jesus fala para eles. E você se lembra, na cruz também houve essa expressão. As pessoas falaram, pedem: desce da cruz, Jesus, desce e nós acreditaremos em ti. Nossa caminhada, meus irmãos e minhas irmãs, é na cruz. Nesse caminho do discipulado, temos que passar pela cruz. Na vida de missão, na família, na igreja, na comunidade e no trabalho, precisamos carregar a cruz e nos comprometermos e nos tornarmos profetas do Senhor. Terceiro, diante dessa incredulidade, Jesus recorda Elias e Eliseu, que realizaram prodígios entre os estrangeiros. Aí eles ficaram bravos, irritados, o povo, os conterrâneos, ficaram muito irritados com Jesus, porque
E com isto falo para vocês, para você que está me acompanhando nessa celebração através do Facebook. Deus veio para todos. A salvação é oferecida para todas as nações, para o mundo inteiro. Mas depende de nós. E termino dizendo e, sobretudo, lembrando que o profeta precisa se caracterizar e precisa se destacar pela caridade. E é aquilo que fala a segunda leitura. Paulo afirma que a caridade é a profecia permanente, que a caridade está em primeiro lugar. Não adianta se nós temos dom de línguas, se você talvez tem o dom da profecia, de fazer milagres, se você não tiver caridade, nós não somos nada. Importante é o amor, o serviço, a caridade, que possamos enxergar o rosto de Cristo nos nossos irmãos, sobretudo os mais vulneráveis, sobretudo aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, de coragem. Quem são os profetas hoje? Hoje nós temos exemplos de grandes profetas. O padre Lancelotti, nós temos também o Papa Francisco, um grande profeta, que ele anuncia esse reino de amor, ele que anuncia Cristo, que defende a vida, que defende a casa comum, e muitas vezes muito criticado, até pelos próprios padres, o clero. E temos grandes profetas, a Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce dos Pobres, tantos exemplos de profetas. E falo para vocês, termino dizendo isso, esses profetas, o que distingue, o que eles movimenta eles, mexe eles, empurra eles, é o amor a Cristo Jesus, o grande profeta por excelência, é o amor aos irmãos. Que Jesus Cristo, que sejamos profetas do amor, paz e esperança num mundo dilacerado pela inveja, pela pandemia, pelos conflitos, pelos desânimos. Mas Cristo está conosco. O profeta Jesus, ele nos abraça e nos faz o convite: venha e siga-me. Que você possa seguir Jesus, profeta, que ele anuncia o amor, a doação, o serviço aos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.